Você já se perguntou como civilizações antigas conseguiram realizar feitos impressionantes sem a tecnologia moderna? Imagine um tempo antes das pirâmides, antes dos faraós, antes mesmo do Egito como o conhecemos. Em meio às sombras da pré-história, há indícios de uma sociedade avançada cujas tecnologias desafiam nossa imaginação. Quem eram esses pioneiros da antiguidade e que maravilhas eles utilizavam que fazem nossos dispositivos modernos parecerem brinquedos? Vamos explorar as tecnologias pré-egípcias, deixadas por civilizações antigas que desapareceram misteriosamente. Fique conosco até o final desta jornada fascinante. Número 10. O Osirion. O Osirion, uma estrutura antiga impressionante localizada em Abidos, cerca de 560 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé, continua a intrigar e desconcertar historiadores e arqueólogos. Esta estrutura monumental, com sua sofisticação arquitetônica impressionante e características únicas, levou alguns a especularem que poderia ser obra de uma civilização muito mais antiga e altamente avançada, possuindo tecnologia muito além do que é tradicionalmente atribuído aos egípcios da era faraônica. Uma das primeiras mistérios que o Osirion apresenta é seu design arquitetônico incomum. Ao contrário dos layouts retangulares simples típicos da maioria dos templos egípcios antigos, o Osirion possui uma configuração complexa em forma de L. Essa desviação da norma levanta questões intrigantes sobre as intenções e os propósitos por trás de sua construção. A escala do Osirion é realmente impressionante. Blocos massivos de granito rosa, alguns pesando até 100 toneladas, formam o núcleo da estrutura. As enormes pedras foram extraídas de Assuã, a cerca de 320 quilômetros de distância. Os desafios logísticos envolvidos no transporte desses blocos enormes por uma distância tão grande e, em seguida, colocá-los em um local desértico a quilômetros do Nilo são surpreendentes. O transporte e a colocação precisa dessas pedras gigantes desafiam nossa compreensão das capacidades dos antigos egípcios. Como eles conseguiram mover e posicionar essas pedras sem qualquer maquinário avançado conhecido? A arquitetura do Osirion adiciona outra camada ao enigma. O local apresenta um sistema de cobertura de camada dupla complexo e cerca de uma dúzia de câmaras, exibindo um nível de sofisticação arquitetônica que parece além do alcance de uma civilização equipada com ferramentas primitivas. O design intrincado, incluindo cunhas interligadas e o empilhamento preciso de blocos massivos, sugere um alto grau de conhecimento em engenharia não tipicamente associado ao Antigo Egito. Além disso, o uso de granito, um material muito mais difícil de trabalhar do que o calcário comumente usado, indica uma destreza tecnológica que, segundo registros históricos, os antigos egípcios não possuíam. Adicionando ao mistério, o Osirion carece de hieróglifos egípcios, arte ou artefatos. Esta ausência de decoração, que é incomum para estruturas egípcias antigas, deixa os pesquisadores se perguntando sobre o verdadeiro propósito e as origens deste local. O Osirion permanece um enigma profundo, convidando à especulação e ao debate sobre o mundo antigo e suas capacidades ocultas. Não há absolutamente nada que conecte o Osirion aos antigos egípcios. Ao longo da longa história do Egito, templos e monumentos foram frequentemente renovados. E a cada renovação, novas obras de arte e hieróglifos eram adicionados. No entanto, o Osirion não possui tais adições, tornando-o uma anomalia única. Seu layout subterrâneo é particularmente incomum para a arquitetura de templos egípcios. Alguns especialistas sugerem que o Osirion pode ser muito mais antigo do que as estruturas circundantes, possivelmente anterior às camadas de areia e solo que se acumularam ao longo de milhares de anos. Adicionando à intriga estão os padrões de erosão hídrica encontrados no recinto de calcário ao redor do local. Alguns pesquisadores argumentam que esses padrões só poderiam ter se formado se a estrutura tivesse sido construída antes do final da última era glacial, quando o clima na região era significativamente mais úmido. Essa hipótese sugere que o Osirion poderia ser um remanescente de um tempo muito anterior aos faraós, insinuando a possibilidade de uma civilização avançada que existiu no passado distante do Egito. A noção de que o Osirion pode ser anterior a outros monumentos egípcios antigos por milênios adiciona uma camada fascinante de mistério a este local já misterioso. Isso desafia nossa compreensão da história e nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre as origens da civilização no Egito.
Um dos aspectos mais fascinantes do Osirion é sua natureza subterrânea e a presença constante de água. Usando tecnologia sísmica moderna, os pesquisadores descobriram que a estrutura se estende pelo menos 15 metros abaixo do nível atual do solo. Isso sugere que o que vemos hoje é apenas a parte superior de uma construção muito maior. Testes sísmicos também indicaram a presença de câmaras oqueoutas nas profundezas, sugerindo segredos ocultos esperando para serem descobertos. A perspectiva do que pode estar dentro dessas câmaras subterrâneas é emocionante. No entanto, os arqueólogos são impedidos pela água que enche constantemente essas profundezas, tornando impossível bombeá-la. O Osirion apresenta um sistema hidráulico intrincado com uma rede de canais, bacias e possivelmente com portas projetadas para controlar e gerenciar o fluxo de água dentro do complexo. A precisão desse design mostra um entendimento avançado de engenharia hidráulica, incluindo dinâmica de fluxo de água e gerenciamento de pressão. Número 9. O Pássaro de Saqqara. Em 1898, arqueólogos descobriram o que chamaram de Tumba de Ptiemen em Saqqara, Egito. Dentro, encontraram uma múmia cercada por seus pertences terrenos, dispostos ordenadamente em uma mesa próxima para acompanhá-lo na vida após a morte. Entre a variedade usual de cerâmicas, ferramentas e outros bens funerários, eles encontraram algo incomum: um pequeno modelo de um pássaro. Este modelo de pássaro, quando catalogado, chamou a atenção dos arqueólogos devido à sua simetria quase perfeita. As asas tinham uma envergadura de pouco mais de 17 centímetros e pesavam apenas 39 gramas. Curiosamente, o pássaro não tinha pés, e suas asas estavam presas a um sulco ao longo da parte superior do corpo, estendendo-se para fora como se estivesse em voo, em vez de dobradas para trás, como nos modelos típicos de pássaros egípcios. Ao examinar mais de perto, as asas tinham uma forma de aerofólio arredondada no topo, e o pássaro não era pintado, exceto por um olho no lado direito. Mais curiosamente, a cauda era rotacionada 90 graus para a vertical, lembrando um estabilizador vertical moderno. Para o olho moderno, o pássaro de Saqqara, como ficou conhecido, parecia notavelmente com um modelo de avião. Esta semelhança era ainda mais surpreendente, considerando que o avião ainda não havia sido inventado em 1898. O primeiro voo dos irmãos Wright ainda estava a 5 anos de distância. Inicialmente, os arqueólogos descartaram o modelo como uma representação espiritual de um pássaro típico e o colocaram em uma vitrine com outros modelos de pássaros egípcios, onde permaneceu quase esquecido pelos 70 anos seguintes. Em 1969, o Dr. Khalil Messia, professor de anatomia para artistas na Universidade de Helwan, no Egito, e membro tanto do Clube Real de Modelismo quanto do Clube Aeronáutico Egípcio, tropeçou no pássaro de Saqqara no Museu Egípcio do Cairo. Para seu olhar treinado, a forma e o formato do pássaro lembravam um avião moderno. Inspirado, o Dr. Messia declarou ousadamente que o pássaro de Saqqara era um planador modelo antigo. Ele escreveu um artigo intitulado Aerodinâmica Experimental Africana, um planador modelo de 2000 anos, no qual sugeriu que os antigos possuíam tecnologias há muito esquecidas. As afirmações do Dr. Messia acenderam a lenda do pássaro de Saqqara e a noção de que os antigos egípcios poderiam ter sido os primeiros a voar. Ele propôs que a falta de tinta ou decoração no pássaro de Saqqara era intencional para economizar peso, contrastando com outros modelos antigos que eram todos pintados. Ele especulou ainda que a cauda vertical era um leme, crucial para aeronaves modernas. Levando sua teoria ainda mais longe, o Dr. Messia abordou a ausência de um estabilizador horizontal, essencial para o voo real. Ele teorizou que esta peça deve ter caído e se perdido ao longo dos anos, sugerindo que teria sido anexada ao fundo plano da barbatana vertical do pássaro, apesar da ausência de qualquer resíduo de cola, sulcos ou outras evidências. As teorias entusiásticas do Dr. Messia, apesar de carecerem de evidências concretas, o levaram a especular ainda mais. Ele alegou que o pássaro de Saqqara não era apenas uma representação em miniatura de um grande pássaro, mas de um avião de tamanho real em funcionamento, semelhante a como outros modelos em miniatura em tumbas egípcias representavam animais reais e móveis. Utilizando seus avanços notáveis, ele argumentou que foram os antigos egípcios que pioneiraram a arte de voar.
Assim, o pássaro de Saqqarah permanece um assunto de fascínio e debate, enquanto os saltos de fé ousados do Dr. Messias nos convidam a reconsiderar as capacidades tecnológicas das civilizações antigas. Número 8. O disco de xisto. O disco de xisto é um artefato extraordinário descoberto nos antigos cemitérios de Saqqarah. Destaca-se por suas características únicas, medindo cerca de 60 a 75 centímetros de diâmetro. O que chama a atenção é sua excepcional habilidade de fabricação, fascinando estudiosos por anos. Seu design apresenta uma série de padrões circulares concêntricos complexos centrados em torno de um cubo, lembrando uma roda ou engrenagem. Esta complexidade e precisão têm alimentado especulações de que o disco poderia ser um remanescente de uma tecnologia antiga perdida, ou mesmo parte de um dispositivo mecânico sofisticado. Feito de quartzito, um material conhecido por sua dureza, o disco apresenta um quebra-cabeça, pois a tecnologia para trabalhar com materiais tão duros não era considerada existente durante a época dos egípcios dinásticos. Enquanto alguns historiadores sugerem que o disco era usado para direcionar a água, seus 3 lóbulos não parecem estar angulados para esse propósito. Em vez disso, parece ter sido parte de um mecanismo rotativo em torno de um eixo central. A habilidade de fabricação do disco é verdadeiramente notável, com lâminas ou pás finas estendendo-se do cubo central, cada uma perfeitamente moldada e simetricamente arranjada. Adicionando ao seu mistério estão as marcas de queimaduras curiosas encontradas no disco, ainda não totalmente explicadas. Esta incerteza apenas aprofunda o enigma em torno do artefato, apoiando a teoria de que ele fazia parte de um dispositivo mecânico ou máquina maior. Alguns especulam que poderia ter sido um dispositivo de medição de tempo, um instrumento astronômico ou uma máquina para fins desconhecidos. Ligados ao disco estão 3 peças semelhantes a partes de engrenagens, sugerindo uma ligação com tecnologia avançada. Comparações com artefatos de outras civilizações antigas conhecidas por sua proeza em engenharia, como o mecanismo de Anticítera, apoiam a noção de um conhecimento compartilhado de engenharia mecânica entre culturas antigas. Esta semelhança sugere uma possível tradição perdida de tecnologia avançada, levantando questões sobre as verdadeiras capacidades das civilizações antigas. Número 7. O Templo do Vale de Khafre. O Templo do Vale de Khafre é uma parte integral do complexo de pirâmides de Gizé, no Egito, e é um marco da engenharia e arquitetura antigas. Este templo, notavelmente bem preservado, permaneceu quase intacto por milhares de anos, em grande parte devido a ter sido enterrado sob a areia até o século XIX. Construído com blocos maciços de calcário e granito vermelho, alguns pesando mais de 150 toneladas, o templo exibe um nível de sofisticação em engenharia que parece além das capacidades de sua época. O tamanho desses blocos é uma prova da grandiosidade do templo, deixando muitas questões sem resposta sobre como foram transportados e montados. As técnicas de construção do Templo do Vale são particularmente intrigantes, envolvendo o ajuste preciso de pedras maciças sem o uso de argamassa. As paredes do templo são feitas com tal precisão que parecem um quebra-cabeça tridimensional complexo. A manipulação dessas pedras, com suas superfícies expostas, cantos e ângulos, demonstra um nível de habilidade e compreensão do trabalho em pedra que é verdadeiramente extraordinário. Além disso, a presença de pedras dobradas no interior adiciona ao mistério, levantando questões sobre o possível uso de tecnologias avançadas nos tempos antigos. Essas pedras, integradas de forma harmoniosa na estrutura, parecem ter sido habilmente moldadas ou dobradas, desafiando a compreensão convencional da alvenaria antiga. Este feito notável levanta uma questão intrigante. Como os construtores antigos manipulavam essas pedras maciças com tamanha precisão? Eles poderiam ter possuído tecnologias avançadas ou métodos esquecidos que lhes permitiam moldar essas pedras de maneiras aparentemente impossíveis com as ferramentas disponíveis na época? Uma das características mais intrigantes do Templo do Vale é um grande bloco de granito negro na parede interna oriental, que se destaca do restante da parede de granito rosa. Sua colocação e propósito permanecem um completo mistério, com alguns sugerindo que pode marcar a entrada para uma passagem subterrânea. Apesar da crença comum de que o templo era usado para o processo de mumificação e purificação do faraó Khafre antes de seu enterro,
não há evidências para apoiar essa afirmação. Alguns pesquisadores, examinando o estilo arquitetônico, sugerem que o templo pode ser muito mais antigo do que a história dinástica indica. Curiosamente, o templo não possui pinturas ou inscrições, uma característica que compartilha com a pirâmide. O que surpreendeu muitos pesquisadores é a semelhança do templo com estruturas encontradas em terras distantes, como o Peru. As semelhanças marcantes entre o Templo do Vale e locais como Ollantaytambo e o Templo de Coricancha, no Peru, levaram muitos a especular sobre uma possível conexão entre esses povos antigos. Número 6. A Adaga Meteorítica de Tutankhamon. 26 de novembro de 1922 marcou um momento monumental nos anais da arqueologia quando o arqueólogo britânico Howard Carter, na companhia de Lord Carnarvon, rompeu as câmaras seladas da tumba de Tutankhamon. Este antigo local de descanso, intocado por milênios, revelou-se como um tesouro repleto de artefatos dourados e adornos. Entre o vasto conjunto de tesouros, algo se destacou: a coleção de adagas de Tutankhamon, notavelmente uma adaga de ferro envolta em uma bainha e cabo de ouro, encontrada junto aos restos mumificados do jovem faraó. Esta adaga, ostentando um trabalho artesanal requintado e feita de um material incomum, incitou debates fervorosos entre historiadores e arqueólogos. Enquanto os adornos dourados refletiam a riqueza régia associada à realeza egípcia, era a lâmina de ferro que despertava interesse. Em uma era dominada pelo bronze, a presença de ferro desafiava a sabedoria convencional. Os egípcios, conhecidos por sua maestria no cobre, bronze e ouro, não eram conhecidos pela fundição de ferro, uma técnica que só ganhou destaque no primeiro milênio a.C., séculos após o reinado de Tutankhamon. O que mais complicava o mistério era a origem da adaga de ferro meteorítico, tornando-a ainda mais extraordinária. Como um artefato tão sofisticado foi forjado? Os egípcios atribuíram sua criação à benevolência divina, considerando-a um presente dos deuses. Essa noção alimentou especulações sobre as origens da adaga, variando de civilizações antigas avançadas a intervenções extraterrestres. Os egiptólogos tradicionais, lutando com este mistério, propuseram a teoria de que os egípcios obtiveram o ferro de um meteorito caído no Egito. Embora possível, essa teoria enfrenta desafios. Extrair metal de um meteorito, particularmente durante a Idade do Bronze, ultrapassava as capacidades egípcias. Além disso, o ferro meteorítico é disperso por todo o meteorito, tornando a extração impossível sem tecnologia avançada. Em 1994, uma análise de espectrometria de fluorescência de raios-X trouxe nova luz sobre a composição da adaga. Longe de ser um ferro meteorítico comum, a liga continha 89% de ferro, juntamente com proporções significativas de níquel, cobalto e cromo. Uma mistura sofisticada que exige habilidades metalúrgicas avançadas indisponíveis até muito mais tarde na história humana. A habilidade artesanal da adaga apresentava outro enigma. Sem marcas típicas de martelo e com bordas impecavelmente precisas, este nível incomparável de finesse metalúrgica e habilidade artesanal desafia as noções convencionais do Egito da Idade do Bronze. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. No coração do deserto egípcio, entre areias cambiantes e lendas sussurradas, havia uma relíquia antiga que desafiava explicações. Era um objeto perfeitamente liso em forma de disco, sua superfície gravada com símbolos estranhos que pareciam brilhar à luz do luar. Os aldeões locais sussurravam contos sobre suas origens, alegando que foi deixado para trás por uma civilização que há muito desapareceu dos anais da história. Ahmed, um jovem arqueólogo com sede de aventura, tropeçou no misterioso disco durante uma expedição nas profundezas do deserto. Encantado por sua beleza enigmática, sabia que precisava desvendar seus segredos. Com cada dia que passava, ele mergulhava em textos antigos e consultava especialistas. A verdadeira natureza do disco permanecia ilusória. Conforme Ahmed se aprofundava em suas pesquisas, descobriu pistas chocantes que sugeriam uma civilização anterior aos antigos egípcios. Poderia este disco ser uma relíquia de uma sociedade tecnologicamente avançada que floresceu nas areias do deserto? Determinado a desvendar seus mistérios, Ahmed organizou uma expedição ao local remoto do deserto onde o disco foi descoberto. Com a ajuda de sua equipe, ele documentou meticulosamente cada detalhe.
desde as gravuras intricadas em sua superfície até as leituras de energia fraca emanando de dentro. Mas, à medida que se aprofundavam no deserto, encontraram uma câmara oculta, suas paredes adornadas com hieróglifos antigos. Entre as inscrições desbotadas, uma frase se destacava: presente dos antigos, guardiões do conhecimento. Com essa revelação, Ahmed percebeu que o disco era uma tecnologia pré-egípcia deixada por uma civilização avançada que desapareceu. Número 5. A Lâmpada de Dendera. A Lâmpada de Dendera, encontrada no templo de Hathor em Dendera, Egito, é um motivo esculpido em relevos de pedra que se assemelha a dispositivos de iluminação elétrica modernos. Ela tem gerado debates entre estudiosos. Enquanto alguns, notavelmente uma hipótese francesa, propõem que representa a tecnologia elétrica avançada do Antigo Egito, os egiptólogos tradicionais interpretam as esculturas como imagens simbólicas da mitologia egípcia, como o pilar Djed e a flor de lótus com uma cobra dentro, simbolizando estabilidade e fertilidade. No entanto, evidências intrigantes desafiam as visões convencionais. A análise de templos recentemente escavados revelou a ausência de fuligem de velas acesas, sugerindo uma fonte de luz limpa usada no interior. Esta discrepância leva a uma reconsideração dos métodos de iluminação antigos. Erich von Däniken, um pesquisador renomado, sugere que os antigos egípcios possuíam lâmpadas e eletricidade de corrente contínua muito antes de Thomas Edison. Em um documentário baseado em seu livro Eram os Deuses Astronautas, ele apresentou imagens dramáticas mostrando hieróglifos que se assemelham a tubos de vidro transparentes com formas semelhantes a filamentos, possivelmente representando fontes de luz antigas. Von Däniken até construiu uma réplica com base nas especificações do Antigo Egito, que emitiu luz quando ligada, apoiando a teoria das lâmpadas antigas. Estas descobertas desafiam as crenças tradicionais sobre a tecnologia antiga, convidando-nos a repensar as capacidades das civilizações antigas. A noção de que os antigos egípcios poderiam ter tido acesso a tecnologias avançadas, incluindo eletricidade, levanta questões intrigantes sobre a história do desenvolvimento tecnológico. Número 4. O pilar Djed. O pilar Djed é um símbolo atemporal do Antigo Egito, carregando profundo significado em seu contexto cultural. Enquanto esses símbolos vêm de eras e contextos culturais diferentes, uma comparação entre o pilar de Djed e as inovações tecnológicas de Nikola Tesla revela um paralelo inesperado. O pilar Djed é instantaneamente reconhecível por sua aparência única, uma base robusta, uma estrutura alta em forma de coluna e várias barras horizontais no topo. Reverenciado na mitologia egípcia antiga, ele está intimamente associado ao deus Osíris e simboliza estabilidade e regeneração. Dentro do contexto mitológico do Antigo Egito, o Djed incorpora a essência duradoura da vida e a ordem cósmica. À primeira vista, fazer uma comparação entre o pilar Djed e os avanços tecnológicos de Tesla pode parecer improvável. No entanto, ao examinar mais profundamente, surgem semelhanças intrigantes, particularmente em relação à representação simbólica de energia e poder. O simbolismo do pilar Djed de estabilidade e renovação pode ser metaforicamente ligado ao conceito de fluxo contínuo de energia e ao ciclo perpétuo da vida. O trabalho revolucionário de Tesla na transmissão de energia sem fio e nos campos eletromagnéticos ressoa com essa noção de uma fonte de energia presente e infinita. Teorias especulativas sugerem que o pilar Djed poderia potencialmente representar um conhecimento antigo de energia elétrica, traçando paralelos com a visão de Tesla de aproveitar e distribuir energia. Essas teorias sugerem que a estrutura do pilar Djed, com sua forma de coluna e barras horizontais, se assemelha a componentes encontrados em sistemas elétricos ou dispositivos usados para a transmissão de energia. Essas interpretações adicionam camadas de intriga ao simbolismo atemporal do pilar Djed, insinuando um possível entendimento antigo de energia que ecoa os conceitos revolucionários de Tesla. Número 3. O núcleo misterioso 7. No final do século XIX, uma peça peculiar de rocha de 4.500 anos, apelidada de Núcleo 7, foi desenterrada perto das grandes pirâmides pelo arqueólogo britânico Flinders Petrie. Agora alojada no Museu Petrie em Londres, esta rocha é um cilindro exato com linhas misteriosas gravadas nela,
perfeitamente espaçadas como os sulcos de um disco. Mas qual era o seu propósito? O núcleo 7 provavelmente foi o núcleo descartado resultante da perfuração de um buraco, possivelmente para o pivô de uma porta. O verdadeiro enigma é que ele é feito de granito. Como os antigos egípcios perfuravam uma rocha tão sólida usando apenas ferramentas de cobre, conhecidas por sua maciez? A resposta pode estar na tecnologia de corte com diamante, um material forte o suficiente para penetrar o granito, mas que os egípcios não eram conhecidos por possuir. A forma do sulco adiciona ao mistério. Enquanto os egípcios antigos tipicamente usavam brocas de arco que se moviam para frente e para trás, o sulco do núcleo 7 sugere uma rotação contínua, semelhante a uma broca moderna. No entanto, esses métodos de perfuração avançados parecem além das capacidades tecnológicas da época. Ainda mais intrigante é que o núcleo 7 foi perfurado com mais força do que uma broca moderna, como evidenciado pelos espaços mais largos entre cada revolução. Isso levanta questões sobre as ferramentas e técnicas usadas pelos antigos egípcios, e sugere a possibilidade de uma civilização com tecnologia muito mais avançada do que se pensava anteriormente. O mistério do núcleo 7 permanece sem solução, desafiando nossa compreensão das civilizações antigas e nos deixando a ponderar os mistérios da história. Número 2. O obelisco inacabado de Assuã. Nas regiões ensolaradas do sul do Egito, situadas ao longo das margens tranquilas do rio Nilo, encontra-se uma relíquia impressionante da antiguidade, o obelisco inacabado de Assuã. Esta peça colossal de granito, abandonada no passado distante devido a uma rachadura formidável, permanece como um testemunho das grandes ambições dos artesãos antigos. Com seus impressionantes 42 metros de comprimento e pesando impressionantes 1.170 toneladas, o obelisco é um sentinela silencioso da engenhosidade de seus criadores. Destinado a ser o maior monumento de pedra único já criado pelas mãos egípcias, seu tamanho monumental sugere a magnitude da tarefa que representa, ao adentrar o coração de Assuã, uma cidade situada sobre uma vasta formação de granito. A pedreira revela pistas tentadoras sobre a tecnologia avançada empregada pelos artesãos antigos. Misteriosos buracos perfeitamente redondos pontuam a paisagem, suas superfícies lisas desafiando explicações. Alguns especulam que serviam como buracos de teste, sondando as profundezas do granito antes de se comprometerem com a tarefa monumental de moldar um obelisco. No entanto, não são apenas esses buracos estranhos que desconcertam os observadores modernos. Paredes verticais imponentes, esculpidas com precisão incomparável, insinuam um nível de habilidade artesanal que desafia a compreensão convencional. Como pedras tão colossais foram esculpidas com tal finesse? E que ferramentas poderiam ter alcançado tais feitos? Ao se aproximar do próprio obelisco inacabado, encontra-se mais mistérios surpreendentes. Áreas lisas e escavadas adornam sua superfície, lembrando uma colher gigante tirando sorvete. Essas escavações peculiares desafiam explicações, deixando os arqueólogos perplexos quanto ao seu propósito e origem. Complicando ainda mais o enigma, estão as marcas encontradas na base de pedras vizinhas, onde o granito parece ter sido meticulosamente escavado, deixando apenas uma conexão esguia com sua posição original. Essas anomalias, diferentes de qualquer outra vista em estruturas egípcias, desafiam a narrativa tradicional da habilidade artesanal antiga. A teoria predominante, sugerindo que o obelisco foi moldado usando bolas de diorito, desmorona quando confrontada com as evidências de buracos de teste intrincados e superfícies lisas. Perguntas abundam sobre como pedras tão colossais foram transportadas e se a tecnologia necessária para manipulá-las pertencia a uma civilização anterior aos egípcios dinásticos. Ao pôr do sol sobre a antiga pedreira de Assuã, o obelisco inacabado permanece como um símbolo silencioso dos mistérios do passado, convidando-nos a ponderar sobre o legado enigmático daqueles que vieram antes de nós. Número 1. O enclave de Zawiet El Arian. A localização estranha, conhecida como Zawiet El Arian, situada entre o planalto de Gizé e Abusir, há muito tempo desperta curiosidade e especulação. Adicionando à intriga está a decisão do governo egípcio de restringir o acesso e enterrar o local, frustrando futuras explorações arqueológicas. A única fonte de informação sobre este local cativante é o egiptólogo Alessandro Barsanti, que conduziu investigações lá no início do século XX,
antes que o acesso fosse completamente cortado. A complexidade arquitetônica observada em Zawiat el-Arian gerou teorias sugerindo que ele pode ter sido construído por uma civilização avançada, possivelmente anterior à linha do tempo convencional da história egípcia antiga. A estrutura principal, frequentemente chamada de pirâmide inacabada, apresenta uma base quadrada medindo aproximadamente 200 metros de cada lado, com um eixo central em forma de T escavado na rocha. Este eixo desce cerca de 30 metros abaixo do nível do solo, um feito de engenharia notável considerando a dureza da rocha e a precisão necessária para tal escavação. A precisão e a escala desta escavação levantam questões significativas sobre as ferramentas e tecnologias disponíveis para os antigos egípcios. A compreensão convencional dos conjuntos de ferramentas egípcias, compostos principalmente de ferramentas de cobre e pedra, precisa ser revisada para um projeto tão ambicioso e preciso. Vários fatores reforçam as teorias que propõem que uma civilização tecnologicamente avançada construiu Zawiat el-Arian. Primeiramente, a precisão extraordinária do trabalho de escavação, com as paredes do eixo quase perfeitamente verticais e lisas, insinua o uso de equipamentos avançados de levantamento e ferramentas de corte. Isso sugere um nível de sofisticação tecnológica não tipicamente associado à história egípcia antiga. Além disso, a ausência de hieróglifos ou inscrições no local, incomum para estruturas monumentais egípcias, adiciona ao mistério em torno do propósito da pirâmide e da identidade de seus construtores. O que é particularmente intrigante é o enchimento deliberado do poço com blocos pesados de calcário, sugerindo um esforço para ocultar ou proteger o que quer que estivesse abaixo. Ao escavar esses blocos, Barsante e sua equipe descobriram uma fundação maciça de blocos de granito rosa, distintos dos blocos de calcário anteriormente desenterrados. Entre esses blocos de granito havia um espécime colossal de 30 toneladas. Barsante especulou que isso poderia ser a entrada para um mundo subterrâneo, potencialmente abrigando tesouros ou artefatos históricos significativos. Uma das descobertas mais notáveis em Zawiat el-Arian foi um grande tanque oval, esculpido em granito rosa polido, intrinsecamente esculpido a partir de um dos blocos do pavimento, lembrando um espelho em seu acabamento e habilidade artesanal. A proteção do tanque, envolvendo uma camada de cal e uma espessa cama de argila bem espalhada, indica sua importância, possivelmente contendo algo valioso ou significativo. As paredes laterais do tanque apresentavam uma faixa preta, provavelmente resíduo de algum líquido, insinuando seu envolvimento em um processo único e misterioso. O design do tanque, junto com os esforços para preservar sua integridade, sugere que ele desempenhou um papel crucial em um processo sofisticado, talvez relacionado à geração ou armazenamento de energia. Durante a escavação do local por Barsante e sua equipe em 1905, uma tempestade poderosa atingiu o Egito e inundou o poço de Zawiat el-Arian com mais de 3 metros de água. Notavelmente, apenas algumas horas após a tempestade, o nível da água caiu abruptamente. Barsante especulou que isso poderia ser devido à infiltração da água em uma câmara subterrânea, possivelmente levando a salas ocultas sob o poço. A construção do tanque foi incrivelmente desafiadora para a equipe de Barsante, com blocos pesados, argamassa semelhante ao cimento e padrões de encaixe intricados, tornando-a o trabalho mais difícil que eles já haviam realizado. Você acredita que os antigos egípcios possuíam habilidades tecnológicas avançadas? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários abaixo. Deixe seu like e inscreva-se para não perder os novos vídeos. Aproveite e continue aqui assistindo a um desses vídeos que estão na sua tela. Cuidem-se, pessoal!